Porque ele pensa assim, poxa, eu sou tão bem atendido aqui que eu tenho medo de mudar de marca. Então a empresa, quando atende muito bem o cliente, quando entende a necessidade, surpreende, supera, ela aumenta um indicador chamado de custo do abandono. Qual é o primeiro qual é o passo do procedimento? vendedor? Ir proativamente ao teu cliente, sorrir, estender a mão para ele, perguntar o nome dele e se apresentar. Isso tem que estar documentado. Quando você menos espera, chega uma pessoa do seu lado. Olá, tudo bem? Uma água aqui para você. E aí você nem pediu a água. Nem tá com sede. Nem tá com sede às vezes. E ele te oferece uma água. Um cliente da Apple que ele tem uma deficiência nas pernas. Aí ele tá no chão, de skate. Aí o vendedor de uma loja da Apple, ele sentou no chão com um iPad na mão para mostrar para o cliente. Ele não ficou em pé olhando para o cliente. Ele sentou no mesmo nível de atenção do cliente para que o cliente perceba que ele é importante naquela relação. E não é à toa que a Apple é hoje uma das empresas maiores, se não a maior, do mundo. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Simplificar, o podcast que é a primeira opção para o Simples Nacional do Brasil. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo aqui, Rodrigo Leão, né, que é hipnoterapeuta, treinador, consultor e analista comportamental, né? Isso mesmo. Também estamos aqui com o Maico, que é o nosso CTO, e também ele é secretário administrativo do CDL, né? Olá, pessoal. Maicão aí de casa. Rodrigo, muito obrigado, cara, por disponibilizar seu tempo aqui. Eu sei que hoje tá bem corrido para você, bem né? Você acabou de chegar aqui na cidade. Sim. Foi uma Imagina, palestra, né? E disponibilizar seu tempo. Prazer meu, Márcio, Maicon. É muito bom estar aqui com vocês e, de antemão, parabéns pelo projeto. Eu já pude acessar lá o canal de vocês no YouTube, né? Aqui no YouTube, né? Estamos no YouTube. No YouTube. Vendo a estrutura de vocês, eu fico muito feliz que Cacoé obrigado. tem uma iniciativa tão bacana, tão focada no desenvolvimento empresarial como vocês. Parabéns mesmo. Cara, muito obrigado. Nossa, a gente fica obrigado, muito cara. feliz. Isso aí é um Imagina. gás pra gente, né? Ô, Obrigado, mas né? Continuar a gente nesse tem que processo reconhecer. Isso aí. Senão. Ainda mais vindo de uma autoridade, né? Aí já vale. Bom, e para iniciar, né? Você sabia, né? Vou fazer a pergunta. Você sabia que você pode aumentar suas vendas e encantar seus clientes com algumas estratégias que o Rodrigo, né, vai aqui nos ensinar, tá bom? Fique aí até o final para você aprender aí de forma prática e aplicar aí no seu negócio. Beleza? Só para iniciar, Rodrigo, conta um pouquinho da sua história, né? Como que você entrou nesse mundo aí de consultoria. Aí você tava falando aí como que funciona como é que é? Hipnoterapia. Ou, hipnoterapia. como alguns dizem, bruxaria. Tem pessoas que dizem, né? Nossa, tem Então, muita história cara, pra contar aí. É bem legal. Então, olha, se for pra falar de minha história, desde quando eu era criança, eu tenho uma relação muito próxima com empresas, desde criancinha. Então, assim, um hobby que eu tinha quando eu era criança era justamente pegar o rótulo de cada produto, ver lá o 0800 da empresa, ligar para esse 0800 dessa empresa e pedir o portfólio de produtos dessas empresas. Então, assim, já liguei para Garoto, Chevrolet, Nestlé, Olivetti, que nem tem mais, né? Assim, que era de máquina de datilografar. Apple, enfim, todas elas mandavam bonés, adesivos, portfólios, e o meu passatempo era estudar os Rapaz. portfólios dos produtos das Olha o empresas. hobby da criança. Meu hein? hobby era esse. Fabricava coisas, Diferenciado. vendia na vizinhança. Então, assim, desde criança eu tenho, assim, um encanto muito grande por empresas. E isso não foi diferente. Então, quando eu terminei nível médio, fui fazer faculdade, não tinha administração em Guanambi, eu sou de lá, né, na época. Então, eu fiz letras com português, que era o que mais se aproximava. E depois de um semestre, apareceu a administração. E aí eu tranquei em Caetité Letras, fiz a ADM, passei de novo. E aí eu cursei a ADM, que era o curso que tinha a ver, né, com o que eu sempre gostei. E aí, depois do curso, fui só aprofundando. Então, trabalhando na gestão pública, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também no IEL, né, o que é o Instituto Evaldo Lodge, com recrutamento e seleção de pessoas. E aí, então, eu fui para a parte de consultoria, né? Eu abri minha própria empresa, me credenciei ao Sebrae. Então, hoje estou aqui para um evento do Sebrae.
Então, desde 2012, né, que meu foco, meu Bastante dia a tempo, dia, né? todo dia, todos os meus dias, Experiência boa. é lidar com equipes, com candidatos, com líderes e com desafios de empresas. Show É de isso. bola. Show de bola. Bom, Rodrigo, você trabalhando aí, não é uma experiência grande, né? Mais de 12 anos aí como consultor e Uhum, palestrante do Sebrae, você deve ter lidado com muitos varejistas que têm muitos problemas, né? Quais tem. são os maiores desafios que eles têm, as maiores dificuldades que eles têm para fidelizar os clientes? Na sua visão? Olha, eu vou te falar algo que é muito simples, mas vai parecer que não é verdade, mas você que está nos acompanhando aqui, se você conhece a realidade de uma pequena empresa, você vai entender. Você já reparou que as empresas, em geral as pequenas, elas costumam cadastrar no sistema somente aquele cliente que compra a prazo? Já Isso é repararam verdade. isso? Sim. Nossa, você vai Chega comprar a dar uma na. dor na alma ver isso, Isso, cara. você vai comprar na notinha, então deixa eu fazer um cadastro aqui, o nome e telefone, me dê um conhecido seu. Só que aquele cliente que paga à vista, que hoje em dia que paga no Pix, muitas Cartão, empresas né? não, no cartão, não cadastram. Era o cara que você tinha que ter o contato e todos os dados O possíveis dele, contato, né? todos os dados possíveis, porque hoje a gente vive em uma era, e vocês falam muito aqui, né, de gestão de sistemas, que com a inteligência artificial, inclusive, já é possível prever o comportamento do cliente. Então, por É isso exemplo, aí. se você tem uma assinatura da Netflix, se você tem uma assinatura de uma operadora de telefonia de celular ou qualquer outra coisa, essas empresas elas já conseguem saber quando você está prestes a cancelar. Não sei se vocês já perceberam que quando você não está utilizando muito a Netflix, ela te manda um e-mail. Volte, assista essas séries aqui que você gosta tanto, olha o que chegou, porque ela já sabe que quando a pessoa para de usar, ela tende a cancelar. E ela Aí, ó. só faz isso porque ela tem dados. Inclusive, o Sebrae, ele estimula muito uma diretiva, uma orientação para as empresas que é o foco em data-driven, ou seja, em as empresas utilizarem muito dados. Vou tomar uma decisão, eu vou tomar porque eu quero simplesmente, porque eu acho que vai dar certo. Não. Ou seja, quais dados você tem que apoiam essa sua decisão, para que você corra um risco calculado. Então, respondendo sua pergunta, uma das dificuldades maiores que as empresas têm é justamente não ter uma relação com o cliente a partir de um simples cadastro, Cadastro, a não? partir de um sistema, para realmente poder manter uma relação com esse cliente. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava comentando com você, antes de vir para cá, né, que eu tô sem carro no momento, porque bateram no meu carro, aí deu perca total, tô comprando novo, enfim. E aí eu fui visitar uma loja porque eu gostei de um modelo. E aí, quando eu cheguei lá, aliás, eu liguei para a loja. E aí, o dono da loja falou bem assim para mim: Ah, então, o veículo é muito bom, enfim, venha ver, tal, tal, tal. Só que o cara, ele não perguntou meu nome, ele não confirmou meu número de telefone, nada. Ele só falou assim: venha aqui. Ok. Fui na loja para verificar lá o veículo. E quando eu cheguei na loja, tinha uma outra pessoa, que era um funcionário dele. E eu falei: Olha, eu vim ver aquele carro que eu gostei muito, enfim. Ah, o carro tá com o irmão do dono. Ele tá rodando aí na cidade. Tá, Eu porra. falei: Nossa. Bom, aí eu continuei conversando. Eu percebi que o carro, Que né, amor assim. pelo Pois cliente, né? é. Então, assim, eu conversei com o dono pra saber mais do veículo. Quando eu chego lá na loja, o carro tá com o irmão do dono, nem tava lá. E esse rapaz também não perguntou meu nome, não pegou o número de telefone, nada. Então, assim, como é que uma empresa perde uma venda de milhares de reais, que é uma venda de um veículo, Por um simples detalhe, por um né? simples detalhe? Se no dia seguinte eles quisessem entrar em contato comigo para falar: Rodrigo, o carro já chegou, bora fazer um test drive? Eles não sabem nem quem eu sou. Então, do mínimo daquela venda pequenininha a uma grande venda, as empresas estão perdendo dinheiro a rodo por não fazerem um cadastro e o relacionamento com os clientes. Show de bola. Eu costumo dizer, Rodrigo, que essa galera, geralmente, quando as coisas começam a ficar ruins pra ela, ela vai falar que a culpa é da crise, né? Ah, sim, Só com que, certeza. independente da época, as pessoas sempre culpam alguma coisa, mas ao mesmo tempo que você tá ali culpando alguém pelo seu resultado ruim, tem gente ganhando dinheiro.
Tem, Eu tô na mesma fase que você, eu tô trocando de carro agora. sim. E eu fico até indeciso de tanta opção que tem, né? Hoje em Ah, dia, carro tem um tô monte de igual. tecnologia, um monte de opções. E uma falha que eu vejo também em alguns vendedores é que você entra em contato e pede uma informação do carro, ele só passa valor e fala que o carro tá bom, tá novinho, tá conservado. Uhum, Mas é muito difícil ele falar sobre detalhes tecnológicos, que é geralmente a dúvida que a gente fica, né? O que uhum, tem de acessório, disso, daquilo. A pessoa só fala Eles não quilometragem deixam. baixa, conservado. sim. E disso aí, o cara te enche de informação. Manda foto, manda isso, manda aquilo. E aí tem hora que eu até evito entrar em contato com a loja diretamente, eu prefiro ir na internet pesquisar, porque lá eu vejo todas as informações e faço minhas análises. Eu evito entrar em contato com a internet, porque as informações que eu realmente tenho dúvida, dificilmente o vendedor dá. Uhum, O cara só tá pensando ali no dinheiro e não em ajudar de fato o cliente, né? Encantar o sim, cliente. sim. Eu vejo isso realmente como um problema. E não só em empresas pequenas, acaba acontecendo também, né? Uma Grandes. concessionária que vende veículos é algo Uhum, que é um valor agregado maior. Devia ter sim. um treinamento, né? Contratar aí, quem sabe, o Rodrigo aí para fazer um treinamento pra galera, mas Sim. não, o pessoal fica naquela, É. né? Das antigas ali, que acha que é só passar a informação e o preço e pronto. E não é, né? E hoje a gente está num estágio que o cliente ele já chega na loja sabendo mais que o próprio vendedor. É, Porque realmente. hoje você A gente tem passa por isso. canais de YouTube que fazem reviews dos veículos. Eu me lembro que a Fiat, uma época, ela lançou no próprio site dela uma visita guiada. Então você conseguia, alguém lá na própria Fiat utilizou um óculos de realidade virtual e gravou entrando no veículo, abrindo os compartimentos, enfim, tem um poucos de anos Legal. isso. Então, assim, hoje o cliente ele já chega na sua empresa sabendo do seu produto. Então, o que é que justifica? Na pandemia aconteceu muito isso, ou seja, as pessoas passaram a comprar muito por delivery. Sim. Então, hoje, por exemplo, tem muita loja de roupas que eu conheço, de alto luxo, inclusive, que elas enviam para casa dos clientes essas peças. Eu conheço uma loja lá em Guanambi, por exemplo, que ela tem uma estratégia assim. Ela envia para Vitória da Conquista peças de roupas por carros, por vans, para que o cliente receba na casa dela as roupas no estilo que ele gosta. Ele Nossa. compra e manda de volta a sacola com o que ele não quis. Às vezes ele compra tudo. Então, assim, olha como é que estamos já no nível de entrega absurdo. Então, o que é que justificará para o cliente ir na sua empresa? Ou seja, por que que ele vai sair da casa dele? Por que que ele vai deixar de comprar com outra empresa para poder ir na sua? Qual é a justificativa? E é bom você responder isso, porque isso faz parte, inclusive, de um mapeamento comportamental do seu cliente, da sua persona. Você tem que saber disso. Legal, viu? Bem bacana. A gente tá até passando por esse processo aí, né, Mike? Criar a Sim. persona dos nossos clientes, do nosso sistema. Sim, persona, mapa de empatia, tudo isso, para você realmente se colocar no lugar do cliente, entender o que ele quer, que dores ele tem. Vocês falaram aqui, por exemplo, de concessionária, né? Por exemplo, teve uma situação de uma amiga minha que ela foi de uma concessionária, ela acabou não sendo bem atendida lá, não foi feito o processo, né, correto, e ela foi para uma outra. Quando ela foi nessa outra, uma pessoa recebeu ela na porta, levou até a mesa do vendedor, ofereceu um café, e aí ela contando pra mim, falou, Rodrigo, se eu quiser um carro daquela marca, daquela primeira concessionária, eu vou em outra cidade e compro, mas naquela eu não volto. Por quê? Porque não teve qualidade no atendimento. Não teve, gente, o básico. Ou seja, o básico bem feito, ele funciona muito Funciona. bem. Quando falta o básico bem feito, seu cliente já fica insatisfeito, não volta, fala mal. É o que aparece muito na escala do NPS. Não sei se vocês já falaram aqui do Sim, NPS. a gente usa aqui. Vocês usam? A Pois gente A é, gente usa. porque ajuda demais. Ajuda e é uma ferramenta que a gente consegue medir para saber, né, se o cliente está satisfeito com o nosso atendimento ou não. Uhum. E, rapaz, essa questão de atendimento lá nas regiões que a gente atua é um caso sério, viu? É. Eu já deixei, foi semana passada. Eu entrei na loja 2 vezes, na mesma loja. Primeiro eu entrei no dia, fui comprar um tênis, não fui bem atendido, fui embora. Depois eu voltei de novo, não fui atendido, fui embora e acabei comprando no concorrente. E é uma loja que eu já era cliente. Não sei o que houve, se mudou o vendedor, mas assim, a pessoa ficava lá do meu lado e eu querendo comprar um tênis, comprar um tênis, fazer caminhada. E a pessoa simplesmente, se você quiser aí um número aí, você só falar o número que eu vou pegar. Só isso. Não perguntou para que eu queria um tênis, né? Qual o meu objetivo, qual o meu orçamento, nada. Simplesmente ficou lá e de pé do meu lado, eu fiquei incomodado e fui embora. Uhum. E
Então, assim, muitos reclamam, né, sobre essa questão de, Mark fala, né, culpa a crise, mas, assim, a pessoa, ela não assume a responsabilidade que ela tem que fazer o diferente. Sim. E você tocou num ponto que eu achei interessante aí, que eu sempre penso isso. Cara, se eu tivesse uma loja, né, no caso nosso, a gente tem um sistema, a gente sempre pensa, o que vai fazer o cliente preferir a nossa solução do que a do concorrente? Todo mundo tem que pensar isso. O que vai fazer o cliente sair da casa dele para escolher a minha loja e não a do concorrente, Sim. né? Então, isso aí passa pelo atendimento. Claro, com atendimento, com a solução da dor do cliente. Eu estava atendendo ontem um empreendedor de uma indústria e ele compartilhou uma situação assim. Eles utilizavam um sistema que tinha uma manutenção mensal de R$ 100, mas ele conseguiu convencer a gestão lá da empresa, né, que é até a empresa familiar, a adotar um sistema que a manutenção mensal são R$ 800. Nossa. E aí, na hora, a gestão ficou falando, nossa, mas vamos sair de um sistema de 100 para 800? Agora só enxerga E o aí custo, né? né, só enxerga o custo. Aí ele pegou e mostrou, falou, olha, esse novo sistema, o vendedor que está lá na ponta, lá em outra cidade, vai poder utilizar o celular, vai poder fazer pedidos a partir de lá, vai automatizar a nossa distribuição aqui, ou seja, o sistema ele vai economizar muitas horas de trabalho, muitas horas de burocracia, digamos assim. Então a empresa entendeu e está com o sistema até hoje. Então é isso, a solução, a empresa entender aí qual é a necessidade do cliente, o que realmente ele precisa, calçar os sapatos do cliente. E no seu caso, você falou que foi comprar um sapato, né? E é exatamente isso. Qual é a dor dele, o que ele precisa, se ele tem alguma necessidade especial de calçado, para que é, para simplesmente fazer uma caminhada, uma corrida mais intensa. Ele é competidor, ele participa de maratonas. Exatamente. Então, para cada coisa é um tênis diferente. Exato. E quanto mais você aprofunda nessa solução, mais você vende um produto de ticket maior. Então você vende mais. Então quanto mais você afunila no que o cliente precisa, mais você vende tanto um produto maior quanto outros agregados, né? Exatamente, cara. tem- Você falou tudo aí, né? Que a gente ninguém compra produto. Ela tá Não. comprando alguma coisa ali, ou para resolver um problema, ou para atingir um desejo, né? Uhum. Então, por exemplo, o cara que vai. Eu queria comprar um tênis pra quê? Pra mim fazer academia, Sim. né? Então eu não tava querendo comprar só um tênis, eu queria comprar um item ali, né, que me ajudasse a fazer os exercícios. Sim. Então ela tinha que procurar para que eu queria, para falar realmente qual é o meu objetivo. É igual o cara que vai comprar uma furadeira, ele não compra uma furadeira, né? A gente fala, vou comprar uma furadeira pra furar o buraco na parede. Não, ele compra. Vai resolver um problema. Ele quer resolver um problema. Sim. Ele precisa de um quadro na parede dele, aí ele vai comprar a furadeira para fazer um buraco para colocar o quadro. Sim. Então o vendedor tem que entender o que o cliente realmente quer para oferecer a melhor solução. Uhum. Muito bom. Eu acho que isso também, aí, tipo assim, um empresário, a gente tem que falar quando é necessário o colaborador buscar treinamento, mas às vezes o empresário também é um pouco cabeça dura, porque eu acho que isso é um pouco cultural do próprio empresário. Sim, sim. Você falando, eu tô refletindo aqui, a gente, quando vai fazer uma venda do produto nosso, a gente faz um negócio mais consultivo, né? A gente gosta e tem o prazer de entender, por exemplo, o que levou o cliente a buscar um sistema de gestão. Porque para nós é fundamental para saber se a gente vai conseguir atender a expectativa dele e saber a melhor forma de iniciar ele dentro do sistema. Uhum. Só que a gente tem, o público novo hoje geralmente são os micro e pequenos, né? Aquela galera que está iniciando, a gente tem dificuldade de fazer eles se abrirem. Uhum. Como as nossas vendas hoje são a maioria online, né? Eu não sei se é por isso ou se é realmente um comportamento padrão do empresário. Eles ficam com medo de abrir algumas informações. Por exemplo, a gente pergunta dados como que ele está faturando hoje, como que ele faz os processos internos dele, que são informações importantes para a gente conseguir resolver o problema dele. Uhum. Porque a gente trabalha com isso, né? Com sistema de gestão. Claro. E o pessoal não fala, às vezes. A gente tem dificuldade de extrair essas informações. É. Para você ter uma ideia. E você percebe assim que é mais os seus clientes, né? É mais por desconhecer ou por medo de falar? Por medo de falar. Deixa eu falar. Medo de falar. Eu imaginei. Tem. É isso. Porque, assim, as perguntas que a gente faz, a gente entende o seguinte, se eu perguntar para ele assim, como que você faz o processo de vendas? Ele não vai saber, porque ele não sabe, às vezes, nem o que é ter um processo organizado. Mas a gente pergunta, como que funciona o seu dia a dia?
a rotina, como que você faz para lançar suas vendas, para controlar. Então, assim, pra perguntar o dia a dia dele, da forma mais leiga que ele falar ali, não importa, a gente conseguiria extrair a informação que a gente precisaria. Sim. Mas eles ficam sem querer falar. Geralmente eles entram em contato para saber preço, Uhum. entendeu? Sim. Aí fica doido, agoniado, querendo saber o preço. A gente evita até falar de início, para fazer com que ele entenda primeiro o valor do produto, né? A importância dele entender que isso é um investimento. Igual você falou, poxa, um sistema de 100 para um de 800. E eu costumo falar que o custo de algo não pode ser enxergado um sistema, por exemplo, como custo. Qual é o retorno que aquilo vai me dar? Se aquilo ali vai me dar, por exemplo, um retorno de 5 mil a mais no mês, o custo pode ser 4 mil. Uhum. Eu tô com um saldo de 1.000. Sim. E as pessoas não olham para isso, elas só enxergam quanto que vai sair do bolso, mas não quanto que vai entrar, né? Exatamente. Acontece muito, inclusive, no marketing, né? Então, assim, eu também vejo muitas empresas que elas não reservam uma verba de marketing por mês. E o ideal é que faça essa reserva. É verdade. Então, assim, se você parar para pensar, por que que você sempre vê anúncio da Coca-Cola, do McDonald's, da Dove, da Avi? Por quê? Elas já não são tão grandes? Por que ela está anunciando? Então, assim, porque elas precisam estar na mente do cliente o tempo todo. E quando se faz um anúncio, hoje, inclusive em rede social, é possível acontecer isso que o Michael falou, que é você calcular o ROI, que é o retorno do investimento, o ROAS também, que é uma outra métrica. Então, assim, poxa, eu investi aqui R$ 1 em anúncio, voltou quanto em vendas? Ah, voltou R$ 2, voltou 3, voltou 7. Ah, nossa. Então, assim, é literalmente um poço, uma fonte dos desejos. Quanto mais você coloca, mais volta, se a estratégia estiver correta, claro. E aí, na solução que você falou, é exatamente isso. Então, não é apenas um custo, né? É realmente o valor agregado que aquilo gera. As horas de trabalho que vão tirar, né, a pessoa daquela burocracia toda. É show de bola, é isso mesmo. Na sua visão, por que você acha que os empresários têm esse medo? Eu costumo dizer também, Rodrigo, que eles têm medo de buscar ajuda. Por exemplo, o Ridson teve aqui de manhã, né, o Sim. Sebrae. Eu comentei com ele, eu falei, ó, Ridson, esse pouco tempo de CDL, eu percebi que a gente teve um contato mais próximo, eu percebi uma coisa, o Sebrae ele tem muita coisa legal. Só que ele não vai chegar na porta da tua empresa e perguntar assim, ô, você tá precisando de alguma coisa aí? Vem cá, pega na minha mão aqui que eu vou te ajudar. Você precisa de ajuda, tem necessidade, o Sebrae tem muita coisa, né? Por exemplo, uma palestra, e você tem que ir atrás, buscar. Só que as pessoas, não sei se é por comodidade também, ou também por medo, porque, igual eu falei, a pessoa não gosta muito de compartilhar informações internas ali do negócio dela. Sua opinião, por que as pessoas têm medo disso e como que elas podem deixar de ter esse medo e entender que elas podem sim buscar ajuda, porque por mais que o negócio seja ela o dono ali, às vezes ela é 100% dono do negócio, mas ela pode buscar ajuda externa para levar o seu negócio para frente, né? Que às vezes sozinha ela tá travada ali e não consegue. Qual a visão que você tem disso e como que a galera pode quebrar esse paradigma aí? Olha, eu penso que é muito importante o empreendedor entender que ele não sabe tudo, tá? Inclusive, uma vez eu me lembro como hoje, eu visitei um empreendedor muito grande na época para falar de uma solução que ia haver lá na cidade. E ele falou bem assim: não, eu já fiz muitos cursos, já fiz todos os cursos, não preciso fazer mais nenhum. Então, assim, e isso foi antes da pandemia, né? Então, imagine, veio pandemia, algo que as Nossa. empresas nem esperavam, o comportamento do consumidor hoje mudou. Sim. Então, o empreendedor, quando ele entender, né, que ele não sabe tudo, até porque tem duas formas de empreender. Tem a pessoa que empreende pela necessidade, aquela pessoa, poxa, eu tô aqui sem trabalho, vou vender alguma coisa para ganhar dinheiro. E tem aquela pessoa que empreende pela oportunidade. E eu vejo muitos profissionais, por exemplo, eu vejo muitos médicos, eu vejo muitos advogados, psicólogos, enfim, que têm clínicas, consultórios, estabelecimentos que abriram negócios, enfim, tem o conhecimento da sua área, da área da saúde, do direito, né, do desenvolvimento humano, mas não sabem de gestão, porque a faculdade não ensina isso, né? Então Isso é eles não verdade. veem lá com profundidade o que uma faculdade de administração fala, por exemplo, de contábeis, sobre gestão de empresa, né? Sobre estoque, né? Entrada, saída, finanças, Precificação. precificação. Muitas empresas hoje não sabem precificar os produtos, Não sei. não sabem ratear os seus custos para refletir no valor do produto, acham que estão tendo lucro, mas não tem. Então, assim, a humildade de entender e reconhecer, ok, eu sou bom
nisso? Onde agora que eu preciso de apoio, de ajuda e buscar? Então você falou do Sebrae, o Sebrae tem muitos conteúdos, muitas soluções. Vocês aqui, né, que a primeira aí solução para o Simples pode ajudar muito, né, que a grande Sim. parte das empresas são do Simples. Então, ok, reconheceu que precisa de ajuda, identifica quem tem essa solução e busca. E uma outra coisa que pode também é você pensar grande. E o que que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, o Maicon disse que os empresários que vocês atendem não falam por medo, né? Sim. Então, É o assim, que a gente imagina exatamente. seja isso, né? Então, assim, é você entender que, os seus colaboradores eles têm que saber para onde é que sua empresa está indo. Isso Boa, é verdade. acontece no planejamento estratégico, que inclusive poucas empresas têm. Eu fiz uma palestra recentemente, auditório cheio, eu perguntei: qual empresa aqui tem um planejamento estratégico? Só 3 levantaram a mão. E eu me lembro de um dia, olha isso, eu até arrepio falando, no ano de 2015, quando eu estava na reunião do Sebrae em Salvador, o Sebrae ele compartilhou o planejamento estratégico dele e onde ele gostaria de estar até o ano de 2031. Ou Nossa, seja, mais de top, hein? 15 anos à frente, o Sebrae, naquela época, já tinha planejava o que ele plano. gostaria de alcançar. E ele estava compartilhando com todos os consultores. E compartilha com a equipe interna, desenham, revisita esse planejamento várias vezes, enfim. Então, tem muita empresa que eu vejo que a equipe não sabe para onde é que a empresa está indo. Não sabe os objetivos do gestor, não sabe se vai crescer para uma cidade ou não, não sabe se vai chegar uma solução nova ou não. O gestor fica guardando tudo para ele. Só que quando ele faz isso, a equipe não se engaja. A equipe trabalha Legal. ali, entra 8, volta 6 para casa, entra 8, volta 6 para casa, o sol nasce, se põe um dia após o outro, mas o colaborador não imagina, poxa, eu estou aqui construindo uma causa, um projeto maior, que daqui a 5 anos vai se reverter nisso. Eles não sabem. Então, pensar grande, sabe? Se você observar, as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, por exemplo, as empresas de capital aberto, todas elas têm lá tudo aberto. Então, assim, Uhum. você consegue Eu verificar, costumo comentar isso também. Isso, então você consegue verificar lá como é que foi o desempenho dessa empresa no trimestre, no quadrimestre, quais vão ser as estratégias para superar a perca de clientes, para chegar em novos mercados, está tudo detalhado. Você entra lá no site da empresa, /RI, Relações com Investidores, que você tem tudo lá. E a empresa tá gigante. Então, assim, Legal. esse medo de não compartilhar mantém muitas pessoas, empresas, em uma zona do ostracismo, ou seja, passa ano, entra ano, a empresa está daquela mesma forma, não cresce, não se expande, então é triste. Falou tudo aí, cara. Muito bem colocado, viu? Muito bem, viu? Mais alguma coisa? Bom, Rodrigo, como que é a fidelização, na sua visão, né? Como que a fidelização de um cliente pode impactar no crescimento da empresa? Total. Eu falo que assim, não adianta só a empresa ela vender uma única vez, né? Ela precisa pensar naquele famoso indicador, que eu não sei se vocês já rodaram aqui ou conhecem, que é o LTV, né? Que é Sim. o Lifetime Value, ou seja, é o tempo de vida do cliente da empresa. Ou seja, uma coisa é o cliente hoje comprar, ok, obrigado e vai embora. E o próprio NPS, ele mede isso. Então, o cliente que dá uma nota de 0 a 6 no seu atendimento, ele é um cliente detrator, ele vai falar mal da sua empresa, não vai te recomendar. O cliente que der uma nota de 7 a 8, ele é um cliente neutro, então qualquer concorrente tira ele de você. Só que o cliente que der uma nota 9 ou 10, ele é um cliente Fiel, né? promotor, fiel. Então já começa do atendimento. O que que eu posso fazer para realmente fazer esse cliente ficar super encantado? Eu estava dando treinamento no sábado, por exemplo, e eu perguntei para as pessoas: vocês se lembram de alguma empresa que deixou você muito encantada? E a fala de uma menina me chamou a atenção. Falou: Rodrigo, tem uma padaria que eu vou, que o atendimento da atendente é tão fantástico que o pão nem é tão bom, mas o atendimento é tão bom que eu volto lá para ser atendido por ela. Que legal. Né? Então, assim, o atendimento da colaboradora está superando a expectativa de qualidade, né, do produto, por exemplo. Então, assim, já começa aí a fidelização. Uhum. Para você buscar trabalhar isso. Eu falo muito, tem um exemplo que eu gosto bastante de compartilhar, que é a própria Toyota. A Toyota faz muito isso. Quando uma pessoa, a Toyota, a Honda também, vai na concessionária e você
faz a manutenção do veículo, quando o cliente sai, eles entram em contato, a própria concessionária, para verificar qual foi a nota. Só que essa nota é assim, se for 8 abaixo, o teto cai lá dentro da empresa, porque não pode Nossa. ser 8. Definitivo, Putz. por exemplo, meu carro anterior era da Honda. E aí, sempre que eu recebia a avaliação, era 10 muito satisfeito, 9 parcialmente satisfeito, 8 insatisfeito. Então, para a Honda, o 8 já é uma nota ruim, idem para a Nossa. Toyota. Aí, ok, a concessionária conversou com o cliente, ele não vai fazer o possível para mudar a percepção. 2 dias depois, liga a outra loja, a matriz, para verificar o que pode fazer, como é que a gente pode melhorar aqui sua percepção de qualidade, o que pode ser feito, enfim, ok, joia. Uma semana depois, a pessoa já recebe um e-mail da montadora. E aí, se a nota continuar ruim, aí a montadora já vai abrir um contato com a concessionária para entender o Qual que foi? aconteceu, por que esse cliente realmente não está mudando essa percepção. Por que a Toyota faz isso? Para aumentar esse LTV. Então a tendência sempre é que uma pessoa que tem um veículo da Toyota compre outro da mesma marca. Porque ele pensa assim: poxa, eu sou tão bem atendido aqui que eu tenho medo de mudar de marca. Então a empresa, quando atende muito bem o cliente, quando entende a necessidade, surpreende, supera, ela aumenta um indicador chamado de custo do abandono, que tem na cabeça de todo mundo. Ou seja, poxa, se eu trocar essa empresa aqui por outra, o que eu vou perder com isso? Então, já começa a partir daí. E então, fez todo esse dever de casa do encantamento, do atendimento. Aí tem as estratégias de fidelização, que eu não sei se está dentro dessa pergunta que você perguntou, ou se é uma outra que você vai fazer, que é justamente utilizar aí Vou fazer. técnicas, estratégias, sistemas que permita que o cliente perceba que ele está ganhando. Então, vou te dar um exemplo. O Boticário, ele tem aquele programa de pontos, né? Que é o Sim, Clube verdade. Viva Fidelidade, exatamente. Então, você compra lá, você ganha pontos. Quando você vai comprar de novo, a atendente pergunta seu CPF, sua data de nascimento, e fala: olha, você está aqui com X pontos, você quer abater aqui na sua compra? Quem que não quer, né? A pessoa vai... Ou eu vai... vejo que é uma estratégia que eles usam até para aumentar a ticket médio, fala assim, Sim, ó, se você comprar mais R$ 10, tem. você vai ganhar X pontos. Então, assim, eles Isso. estão fidelizando o cliente e aumentando E o aumentando o ticket ticket. médio. Exatamente. Né? E o Boticário, o sistema do Boticário, ele é muito inteligente. Que ele mostra para a atendente produtos que têm a ver com a pessoa. Ele fala: olha, tá disponível para bola. você aqui uma promoção que é esse produto, esse item, são vários, não é só um. Então, assim, por um preço menor do que o que estava na loja. Mas como você comprou e ele está com o seu cadastro ali aberto, ele te oferece algo personalizado. Tem uma outra empresa que eu conheço que é uma empresa de veterinária. E lá os clientes, eles têm isso. Então, a cada compra que faz, eles têm um sistema, né? É a Aguavet, lá em Guanambi, que faz isso. Já fui lá, Já foi lá? inclusive uma vez eu filmei lá, é um Ah, tabletzinho, né? isso, Eu filmei esse exatamente. tablet lá porque eu Pois fiquei encantado, cara. é. Eu falei, ó, que bacana, um pet shop, né? Um pet Nossa, center com esse tipo de trabalho aqui em cima do sim, sim, cliente. É bem sim. A bacana. Aguavest trabalha muito isso, que assim, a cada compra Legal. que você faz, você coloca lá seus dados e aí vira pontos, né? E você vê o barulhinho do dinheiro caindo, as moedinhas, então assim, você já tem Vai gamificação nisso aí. Então você sabe: olha, eu preciso aqui de uma vacina, eu preciso de uma consulta. Então você já sabe que aquela compra que você fez antes já vai abater. Então, esses programas de pontos em que o cliente consegue perceber de fato um ganho real ajuda muito. E o Boticário tem uma outra estratégia interessante também, que ele já toca no coração da pessoa e dá consciência, que é o que poucas pessoas sabem disso, inclusive, que é: se você for fazer uma compra de R$ 150 acima, se você levar 3 frascos, né, de produtos de beleza, higiene pessoal, enfim, eles te dão um desconto de R$ 15 na sua compra. E as pessoas não sabem disso. Olha aí. E tem uma parte interessante, que não precisa ser do Boticário. Pode ser de qualquer marca. Pode ser Natura, pode ser Lancôme, pode ser... Não importa. Você levou lá, é um frasco de perfume, é um frasco de hidratante, eles diminuem R$ 15 em sua compra. Então, assim, são vários artifícios. Desde oferecer o que o cliente precisa, ou o que ele gostaria. Tem uma outra coisa interessante, que o sistema deles fazem, e a atendente também. Você compra um perfume, digitou seus dados. Depois de 1 mês, 2 meses mais ou menos, ou 3, chega no seu WhatsApp:
Oi, Márcio, tudo bom? Olha, pelos nossos cálculos aqui, o seu Malbec Black deve Tá estar no fim. acabando. Então, estamos aqui com o cupom para que você possa repor a sua unidade. Já recebi várias mensagens assim. Então, isso é fidelização, ou seja, Sim. quando é que o meu cliente. Vou te dar um exemplo. Um posto de gasolina que troca óleo, ou uma oficina que troca óleo. Né? Ele já poderia, se ele tiver um cadastro ali do cliente, por exemplo, imaginar hoje. Deu 6 meses aqui, deixa eu entrar em contato Já manda aqui, mensagem, né? né, com o Maicon, com o Márcio aqui, que já tá na hora, deixa eu trazer ele de volta aqui, deixa eu nem esperar ele pensar em ir para a concorrência. E é uma coisa que ninguém faz, né, cara? Ninguém faz. Eu falo porque eu fazia a troca de óleo, por exemplo, em uma empresa lá da cidade, e eu era fiel, mas eles nunca fizeram o cadastro. Eu era fiel, gostava do atendimento, enfim, mas não tem o hábito de cadastrar, de entrar em contato, não tem. Então, assim, aí voltando de novo no Boticário, o sistema manda esse lembrete, só que a própria vendedora, eles também têm uma vendedora com foco só em WhatsApp. Eu recebi essa semana uma mensagem dela. Oi, Rodrigo, tudo bom? Olha aqui a Bruna da loja do Boticário de Guanambi, tá disponível esse produto para você, vem aqui na nossa loja. Então, assim, é um contato. Tem uma outra lá em Guanambi também, que ela, onde eu compro minhas roupas, né? Falou, Rodrigo, olha, chegou um blazer aqui, que é a sua cara, aquele que você disse que queria, lembra? Naquela cor? Pois é. Então, não tem como a pessoa não ir lá. Como não comprar. E se ela não for naquele momento, com certeza ela vai ficar com aquela empresa Vai na ficar cabeça, na- né? A na empresa tá cabeça. garantindo o lugar dela na mente do cliente. garantindo. Quando o cliente chegar o momento de comprar, Sim. talvez aquela hora da mensagem não era o momento. E não Mas era o momento. em algum momento que ele for comprar lá na frente, ele vai lembrar do que tiver mais Vai fresco na cabeça lembrar, dele. Né? com certeza, com certeza. É igual aquelas brincadeiras que a gente sempre faz no treinamento, né? Pensa aí em lâmina de barbear, Gillette. Em Exato. sabonete em barra hidratante, Dove. Refrigerante, né, que a gente falou aqui. Coca-Cola, Por que enfim. que a Coca-Cola faz propaganda e investe milhões e milhões todos Vai os tá- anos? Sim, Vai estar pra na mente. Essa é a primeira permanecer. opção na cabeça É. das pessoas. Porque se ela não faz isso, a Pepsi faz. É. Né? Ou outros vão fazer. E a briga ela é muito acirrada. Então, por exemplo, no mercado de bebidas, por exemplo, a Heineken comprou aqui no Brasil a Skin Cariol, né? Então, assim, a Coca-Cola no Brasil hoje tá lutando com um braço japonês, né? Que é que é a Kirin aqui no Brasil, que é Nova Skin, Brasil querido. Brasil Kirin, através da Skin Cariol, da Heineken. Enfim, então, assim, tem que estar muito à frente, porque se você esquece do cliente, ele esquece de você. Isso Então é você verdade. tem que estar sempre. Por exemplo, eu fiz aniversário recentemente. E algumas empresas elas entraram em contato, falaram: olha, recebi hoje inclusive uma mensagem. Olha, Rodrigo, neste mês a gente está te oferecendo aqui um desconto de 10% em nossos serviços estéticos. Uma ótica mandou mensagem: Rodrigo, nessa semana o que você comprar com a gente vai te dar 20% de desconto. Ou seja, a data de aniversário do cliente ela é um mote para que você consiga entrar em contato com ele. Para não até parecer aquele vendedor inoportuno. Vendedor chato, né? Vendedor chato. Não, poxa, a loja está entrando em contato comigo porque é meu aniversário. Nossa, e não é somente para parabenizar. Né? Agora teve uma coisa interessante. Teve o Cicobi, né? Ele entrou em contato comigo e falou assim: oi, Rodrigo, aqui é o Wilson, se eu não me engano, do Cicobi, enfim. Você pode falar? Eu falei, no WhatsApp, eu falei, posso. Rodrigo, a gente tá aqui te mandando essa mensagem para te desejar feliz aniversário. Conte sempre com a gente. Bem pessoal, cara. É um banco. Então, assim, é algo simples, não custa nada. As empresas deixam o dinheiro na mesa, literalmente, por não ter dados, por não manter a relação ativa, por se fazerem esquecer na vida dos clientes. Isso acontece demais. Show de Muito bola, bacana, muito cara. bacana. Show de bola. E você falou assim, não custa nada, às vezes a pessoa que tá assistindo tá aqui, mas eu vou ter que parar alguém pra ficar o tempo todo mandando mensagem. Meu amigo, lembra do que a gente falou. Não é o que você vai gastar, é o retorno que aquilo ali vai te dar, que é o que realmente importa, é o saldo que fica. Então, se você passar um dia inteiro mandando mensagem para 10 clientes, se um cliente voltar e comprar, eu tenho certeza que compensa o tempo gasto. Claro, com Então, certeza. é investimento. E outra coisa, o fato das empresas não cadastrarem os clientes também corre em muitas delas não utilizarem um sistema chamado de CRM, né? Então, assim, que é o que gere a relação com o cliente. Sim. Então, o sistema de CRM, por exemplo, quando você faz o cadastro ali de um lead potencial, de um cliente potencial que você tem várias abas, né? Várias colunas. Então, entrou em contato com o cliente,
coloca aqui ele como contatado. Poxa, o cliente pediu uma proposta. Você já arrasta o cliente para enviar a proposta. Ah, o cliente agora ele quer uma reunião. Você já arrasta o cliente para a aba de que teve a reunião. Ah, o cliente agora está analisando. Arrasta para a página de análise. Ah, o cliente decidiu não comprar. Coloca lá na abinha de perdido e configura uma ação, informa um motivo, né? E configura uma ação para você entrar em contato com ele de novo. Ah, não, o cliente está pensando. Você consegue configurar no sistema lá o alerta, retornar para o cliente tal dia que ele disse que é o melhor para ele, a tal hora. Aí o sistema vai e te lembra disso, por exemplo. Ganhou, vendeu, arrasta. Então, assim, ao invés de ficar utilizando planilhas, né, ou só colocando ali no WhatsApp, por exemplo, tem Isso aí. soluções. E um sistema como esse não é caro, Não. é muito barato, tem inclusive gratuitos, né? Enfim, então assim, é realmente o conhecimento. Tem uma frase que eu gosto muito que fala bem assim, que o conhecimento que você não, o resultado que você não tem hoje é pelo conhecimento que você não tem. Então, quando você tem o conhecimento, você consegue, acelerar demais o seu crescimento. Boa. E você falando aí, conhecimento que não tem, eu tô aqui matutando, porque eu acho que muita gente que talvez vai assistir aqui não sabe o que é de fato um CRM. Já ouviu falar, mas nunca parou para entender, né? Então, para reforçar, pessoal, como ele disse aqui, é uma ferramenta, é um sistema. A gente não tem um sistema de gestão que você faz as vendas, né, controla a caixa, quanto você pagar, as despesas. Tem um outro sistema que pode ou não ser integrado, né? Tem sistemas CRMs que são exclusivos para isso, que é focado 100% na parte de relacionamento com o cliente. Então, você vai ali cadastrar, ele pode não ter comprado ainda de você, mas você já pega os dados de contato. A gente falou aqui que o pessoal não costuma pegar dado nem quando vende, né? Nem quando vende. Nesse caso do CRM, a pessoa levantou a mão ali que está interessada, você já pega logo o máximo de dados dela. Ou os dados mínimos que a gente considera hoje, né? Telefone, WhatsApp, que é o principal meio de contato, e o e-mail, quando você costuma fazer alguns trabalhos por e-mail. Pegou essas duas informações, o nome da pessoa, lançou ali. Através disso, faz tudo o que você falou de configurar lembretes, mover através de um funil, né? Um Kanban. Acho que muita gente não conhece um Kanban, é uma espécie de funil ali tipo também. O Trello, né? Exatamente. O Trello. O pessoal já deve ter visto falar sobre funil de vendas, né? E sobre o Trello, que é uma ferramenta de você gerenciar ali projetos e tarefas. Um CRM, ele te guia ali, ele é como se fosse um braço direito do vendedor, né? Um assistente virtual que tá ali lembrando, hoje tá na hora ali de entrar em contato com o cliente e mandar mensagem. O cliente mandou, tem CRM, a gente aqui tem, por exemplo, que já é integrado com o WhatsApp. Então, se o cliente responde, já cai dentro do CRM pra gente. A gente tem isso aqui, funciona bem demais. Então, o cliente mandou mensagem, a gente já vê em que posição de negociação ele está imediatamente. A gente já tem as informações de negociações anteriores de forma resumida, porque se você depender de ir lá no histórico anterior de conversa do WhatsApp, você tem que escutar todos os áudios para relembrar o que você conversou com o cliente, aí o cliente já perdeu a paciência, né? Então, você tem ali um resumo na ferramenta e consegue. Então, assim, pessoal, é um tipo de ferramenta que muitas empresas ainda não usam, principalmente varejista, né? Para varejista, acho que é meio que um tabu isso ainda, usar uma ferramenta de CRM, mas é uma ferramenta extremamente eficiente. E, Rodrigo, se Márcio me permitir, eu gostaria de aprofundar um pouco em um assunto que você falou lá no início, que é sobre essa, vamos dizer que é a movimentação para o digital, que hoje os clientes passam a receber os produtos na casa. Sim. Né? E quando a gente fala de varejo, que hoje no Brasil a gente tem e-commerces, né? Aí meio que tomando o mercado dos varejos regionais. Uma coisa que eu vejo, um movimento natural que eu vejo, eu gostaria de pedir um compartilhamento seu sobre isso, é que as empresas do varejo, elas vão acabar tendo, por bem ou por mal, que caminhar para isso também. De ser uma empresa que o varejo ali é só, digamos, um showroom, né? Que a gente fala, que é onde a pessoa vai quando ela quer ver uma opção mais de perto, experimentar várias opções, mas o próprio varejo, dentro da minha cidade, vai ser algo que eu vou comprar online. Eu tava conversando com um cliente, brincando assim, ele falou assim, Michael, eu chego na academia à noite,
Eu fico correndo o dia inteiro, né? Correndo assim, na atividade do dia a dia. Chega à noite, vou pra academia. Chega da academia, tô cansado, bicho. Eu não quero, por exemplo, ir numa loja fisicamente, mesmo que ela abra até mais tarde, ou parar as coisas que eu tô fazendo durante o dia pra ir comprar algo que eu posso comprar do conforto de casa no sofá. Uhum. Eu tô lá de noite, depois que voltei da academia, tô comendo ali, relaxando. Eu entro ali e compro. Ele deu até um exemplo, que é uma lixeira de inox, por exemplo. Um produto que geralmente você compra localmente, né? Mas se tu vai na internet e pesquisa, aparece 20, 50 modelos. Então, a internet ela oferece muita comodidade. E eu percebo que os varejistas ainda não estão acordando para isso, sabe? Uhum. Eu gostaria que você desse sua visão sobre isso e qual o conselho que você dá para a galera sobre essa questão do mundo digital que está chegando e arrastando tudo aí na minha visão. Nossa, e como está, né? Eu estava, inclusive, conversando com uma gestora do Boticário e ela falou justamente isso. Falou, Rodrigo, a tendência é que nós viremos centros de distribuição. Porque hoje, o produto que você compra lá no site do Boticário, quem entrega é a gente. A gente recebe o pedido, a gente vai em sua casa entregar, mas você compra no site do Boticário. Então, a tendência da gente é virar um centro de distribuição mesmo. E você falou algo interessante que me lembra alguns pontos. Por exemplo, eu não sei se vocês perceberam, eu não sei se aqui em Cacoé tem isso, né? Essa falta. Mas observo que, pelo menos nas cidades menores, os supermercados, eles ainda não acordaram para isso. A pessoa ela Sim. tem que sair, pegar o carro, ir lá, de prateleira em prateleira, em gôndola por gôndola, para colocar no carro, voltar, chegar. Caramba, então, assim, qual a dificuldade de um supermercado que tem todos os itens ali mapeados de assinar um sistema ou então de montar um próprio sistema, enfim, um site que seja, e colocar tudo ali de modo que o cliente consiga fazer a feira dele ali, ó, tum, 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 receber em casa, né? Então, assim, em grandes capitais já tem, né? Pão de Açúcar, até o Uber tem uma ferramenta chamada Uber Eats, né? Enfim, que faz isso, que faz esse processo, mas né, nas cidades menores não fazem isso. Não Ou faz. empresas também de outros segmentos não fazem, então perdem muito dinheiro. Então, assim, elas estão literalmente deixando na mesa. Por quê? Porque hoje a pessoa está com a palma da mão ali, com o Shopee, com a Amazon. Eu tô vendo um livro da Amazon ali que vocês têm também. Sistema Amazon, sou apaixonado, inclusive. Teve a notícia essa semana de que a Temo, né? Que é lá do Oriente, está em terceiro lugar, acima do verdade. Mercado Livre, né? Então, Verdade. assim, Chegando né? Então, arrastando. assim, eu soube também que houveram movimentações em alguns marketplaces aí de CEOs saírem por conta dessa chegada dos chineses, enfim. Olha Mas aí, por quê? Porque eles oferecem produtos ali, às vezes dão brinde, promoções, quando você comenta, você ganha moedas. Olha a fidelidade. Aham. Olha que interessante. A Shopee, por exemplo, quando você comenta uma experiência de um produto, ela te dá moedas e essas moedas viram desconto. Olha, A Shopee, pra você ter ideia, eles criaram até uma espécie de joguinho, Aham. né? Um joguinho ali pra você passar tempo dentro do aplicativo de e-commerce deles que você ganha moeda lá dentro. Ganha O moeda. objetivo é o quê? Claramente manter a pessoa o máximo possível dentro do Máximo aplicativo. dentro do possível, aplicativo, né? explorar emoções da pessoa, Audiência. né? Expansões de ganho, de recompensa, de reciprocidade, gatilhos mentais, enfim. Então, assim, é meio que urgente, é o que Bill Gates falou há milhões de anos atrás, né? Se sua empresa não está na internet, você não tem um negócio hoje em dia. Então, Tem Rapaz, muita tem gente que estar. resistente ainda, né? Tem até uma foto, eu me lembro disso, uma propaganda que mostra várias pessoas em um aeroporto. E aí tem vários outdoors, né? Assim, várias placas com marcas, enfim. E a maioria dos passageiros, né, sentados nos bancos, assim. Aí a frase é: onde está a atenção das pessoas? Então todo mundo tá com a Só. atenção na palma da mão, tá no digital hoje em Isso é dia. verdade. E aí muitas empresas acabam não explorando, deixam de vender. E aí, muitos reclamam, né? Em vez de procurar, né, ir para a internet, reclamam da concorrência da internet, né? Sim. E aí eu até costumo falar o seguinte, que a grande vantagem que o varejo tinha em relação à internet era o prazo de entrega dos produtos. Ah, é verdade. Só que isso aí já foi quebrado, né? Foi Mercado quebrado, Livre né? quebrou. Que a Sim. gente consegue aqui no interior da Bahia comprar um produto aqui e tem coisa que chega no dia seguinte, né? Sim. Dependendo do produto. Uhum.
Exemplo, semana passada mesmo eu comprei um notebook, na sexta, chegou ontem. Um notebook, que já era mais complexo. Você comprou sexta, chegou terça. Tava ajeitando lá e falou assim, Márcio, eu cheguei a assustar, eu falei, porra, já chegou. É, exatamente, tá? Ó, em Salvador, eu comprei um presente de casamento, né, pra 2 amigos que moram lá. E aí eu comprei pela Amazon. E aí, aliás, não, foi Magazine Luiza. Nossa, cara, foram 2 dias Ah, pra você de ver. entrega. Então, aí eu calculei pra Amazon também, 2 dias. Então, assim, tá muito curto. Em São Paulo, por exemplo, a Amazon já entrega no mesmo dia, né? Algo que acontece nos Estados Unidos. E isso vai acontecer. Por quê? Se vocês digitarem aí na busca, né, vocês vão perceber que a Amazon ela fez parcerias com a Azul Cargo, que é a transportadora da Azul. E a gente tem a Azul aqui em Guanambi, É por verdade. exemplo, né? Então, chegou. Então, ela Ó. está estendendo a malha dela. Eu não sei se já chegou a Guanambi, mas teve um aditivo desse contrato no ano passado. Ela ampliou mais, foi em setembro mais ou menos. Então, assim, quanto mais ela ampliar essa parceria, mais rápido as encomendas vão Consegue chegar, entregar. né? Então, ao invés de ir para Vitória da Conquista, vai para Guanambi, já E chega aqui para Mesmo. vocês mais rápido. Chega. Então, vou te falar por mim, eu faço muitas compras online pela Amazon porque ela tem um programa de fidelidade fantástico, Sim. né, que se chama Programe e Poupe. Então, o que é isso? Se você programar uma recorrência de compra desse produto, você coloca lá, eu quero esse item, essa ração aqui, por exemplo, de cachorro, a cada 30 dias. Você não tem que fazer nada. A Amazon só te manda um e-mail se você quer fazer algo de diferente. Se você não responder o e-mail, ela já processa o pedido automaticamente. Então, assim, lá em casa, é o entregador chegando assim, ó, semana após semana, de produtos que eu já configurei. É leite em pó, é sabonete líquido, creme dental, vários itens, ração, que ela tem essa opção e quando você faz isso, ela dá 10% de desconto. Ai, Então, a pessoa não bacana. precisa gastar tempo, ir em um supermercado, fazer isso. recebe em Ainda casa. tem desconto, não tem que parar para pensar, para escolher. Então, isso é fidelização. Eu me lembro, inclusive, do Flávio Augusto, né, lá do Geração de Valor, não sei se vocês conhecem. A gente E ele falou uma coisa que é bem bacana numa época, que ele falou bem assim, olha, se eu fosse abrir uma padaria, eu colocaria nessa padaria um sistema de recorrência. Porque quem que não quer, de manhã cedo, 6h30 da manhã, Falando isso aí, acho que eu lembra? vi esse vídeo. recebendo Nossa, o bem pão marcante. quentinho em casa. Quem que não quer ter que precisar sair de casa para ir na padaria, para comprar o pão, para voltar, basta receber. Então, eu não vejo nenhuma fazer isso. E a que fizer, vai ter ali uma recorrência ali, ó, de compra de clientes todo mês, todo mês. Tem uma floricultura lá em Guanambi, até de minha amiga Jalvisa, que é a Floricultura Estância A. E eles criaram uma assinatura de flores. O que é isso? Empresas, residências de pessoas que gostam de ter uma flor, um arranjo ali enfeitando, ao invés dessa pessoa ter que ir na floricultura toda vez, escolher e tudo mais, não, ela configura com eles. Eu quero um arranjo toda semana, eu quero dessas rosas, eu quero desse tamanho, com esse formato de arranjo, enfim, configurou, toda semana a pessoa recebe lá o arranjo com algumas mudanças semanais. Não tem que se preocupar com flores. Eles vendem todo mês e a pessoa não tem aí que se preocupar com isso. Então, isso é fidelização que poucas empresas aproveitam. Show de bola, Que cara. bacana. Show, isso é verdade. Né? Isso é Experiência do encantamento, cliente, né? É encantamento Tudo que a gente total, tá né? falando aqui, né? É né? encantamento, É o tema do porque podcast aí. é o encantamento tema, do porque cliente. e olha que você perceba que do que a gente está falando aqui não são soluções caras. A gente está falando aqui de atitude, né, e comprometimento. Então, assim, essas empresas que têm essas estratégias, elas tiveram uma atitude de fazer diferente da maioria. E fazendo diferente, elas conseguem aí encantar, fidelizar, fixar, enfim. Legal. Cara, eu fico indignado porque que o pessoal não pega o cadastro do cliente. Eu lembro que uma vez eu tava conversando com um cliente e ele falando sobre algumas coisas. Eu lembro que a gente caiu nesse assunto, não lembro exatamente o motivo. E a gente falou sobre coletar os dados mesmo que o cliente tenha comprado à vista no cartão, independente da forma, porque aí ele vai ter o volume de compra médio do cliente, ele vai saber se o cliente parou de comprar, ele vai conseguir ter os dados para mandar uma mensagem ali pro cliente. E uma das coisas que eu lembro que a pessoa falou, se eu não estou enganado, foi que ela ficaria sem jeito de pedir os dados do cliente para uma compra à vista. Entendeu? Então, novamente, a gente volta naquela questão.
O medo. O medo. O empresário, quando ele abre um negócio, ele já tem que ter coragem, porque que ter empreender no coragem. Brasil não é fácil, mas às vezes Não. ele tem medo de um negócio básico, que é aproximar a relação com o cliente, pedir os dados do cliente. Eu lembro que eu até dei uma desculpa para ele, eu falei, cara, faz o seguinte, diz que a gente está fazendo um sorteio para quem comprar na empresa durante tal período, e aí você começa, dentro desse período, pegar os dados de todo mundo, depois já virou costume, você continua pegando sempre. Uhum. E dentro do sistema nosso, por exemplo, a venda à vista, ela tem a opção de você identificar o cliente ou não, não é obrigatório. Já a prazo a gente obriga porque tem que identificar lá o Sim. crediário, né? Mas à vista não. E aí a grande maioria Não né, faz. acaba não identificando Uhum. por julgar cômodo, né? Tanto para quem tá operando no caixa ali, quanto por não precisar ter o incômodo de pedir os dados do cliente. Sendo que aquilo ali é uma forma de você obter dados e dados podem gerar valor na frente. Você falou de a importância de dados, né? Como foi o nome que você falou aí? Data driven. Data driven. Na hora eu lembrei, uma frase que a gente fala aqui é o seguinte, né? Que dados são o novo petróleo. Uhum. Então, se você entende o valor que tem uma mina de petróleo achada hoje no seu quintal, você sabe que você vai ficar rico, né? Então, imagine que quanto mais dados você tem na sua empresa, é mais possibilidade de você ganhar dinheiro com aquilo ali. Ah, Maicon, como? Primeiro, coleta os dados, depois analisa eles, aprende a analisar eles, e para isso tem muitas formas de você fazer isso. Os próprios sistemas já fornecem informações. Você consegue, por exemplo, pesquisar algum curso, algum vídeo. O Sebrae, eu tenho certeza que ensina, né? Vai ter algum conteúdo ensinando como você extrair informações valiosas desses dados. A gente já falou de algumas coisas aqui que podem ajudar nisso. Então, assim, é medo, mas ao mesmo tempo também eu enxergo como uma certa comodidade. A pessoa se acomoda, né? Uhum. Ela acha que do jeito que tá ali dá para sobreviver e pronto, né? E não explora. Por não ter um planejamento estratégico, as empresas não sabem até onde podem chegar. É isso. Porque o planejamento estratégico, ele te movimenta, ele faz a empresa pensar, poxa, a minha visão vai me levar até onde? Eu quero ser qual empresa, de que tamanho, que atende onde. Então, por não ter, elas não sabem. E não exploram esses aspectos aí que você compartilhou. Que é o exemplo, o próprio Facebook, né? Tem uma frase bacana que fala bem assim, quando o serviço é grátis, o produto é você, né? Sim, sim. Então, assim, o Facebook, verdade. ele sabe a data de seu nascimento, casamento, se você gosta de cachorro ou não, o Instagram tá ali, né? Então, assim, ele conhece o seu perfil. E ele faz o que com esses dados? Ele vende. É. Ele fala, olha, você que quer anunciar para pessoas que têm cachorro, me paga que eu mostro o seu anúncio para várias pessoas que adoram cachorro. E tá bilionário, trilionário. Então, assim, dados são o novo petróleo, como o Michael falou. Então, assim, se a empresa explora. Quer outro exemplo? Muitas empresas gastam horrores em marketing, né? Investem. Mas algumas gastam, e eu vou dizer por que que gastam. Porque não sabem de onde veio o cliente. E aí não sabe que estratégia de marketing está dando Pra resultado. tirar pra todo lado, Pra aí todo lado. caiu beleza. E O investimento seria- que eu fiz me deu, mas não sei de onde veio, Isso. qual tiro que foi, né? Exatamente. É por isso que muitos não investem o que deveriam investir, né? Não tem uma Exato. estratégia. Não tem uma E você estratégia. falando em investimento aqui, eu lembrei novamente do digital, um movimento que a gente percebe também é o seguinte, muitas empresas hoje divulgam os produtos dela pelo Instagram, mas na forma orgânica, poucas fazem tráfego pago. E cara, Pouquíssimas. tráfego pago é uma fonte de divulgação, de tração de cliente muito boa. Mas muito boa mesmo. R$100 investido em tráfego pago, compara com R$100 investido em carro de som Nossa. ou investido em panfleto. É. Né, Rodrigo? É outra Você- coisa. você- O anúncio eu vi que de- Você entende muito de marketing também, Não, né? Que tava falando jargões. ele Você comentou- concorda com isso também? Concordo Ele comentou até mais absolutamente. cedo aí, né? Ele falou um pouquinho, né? Que é quase que mágico o negócio, né? É, exatamente. Sabe por quê que é mais interessante? Porque você consegue traquear. Gente, a questão do marketing, eu fico tão triste falando isso, porque os empreendedores pouco sabem disso. Então, assim, vocês sabiam que é possível, por exemplo, você grava um vídeo, um vídeo, falando de um tema. Então, imagine que eu vou falar aqui de uma clínica de fisioterapia. Olha, você sabia que a dor na coluna lombar ela é causada por má postura, quando você carrega peso em excesso, quando você não se alonga, não se movimenta? Então, veja essas formas aqui de aliviar mais essa dor que você tem. Pronto.
Digamos que esse vídeo tem aí 1 minuto. Beleza, né? Ok. É possível, lá no gerenciador de anúncios do Facebook, você informar bem assim: eu quero criar uma campanha para mostrar este vídeo aqui de convite e promoção de uma fisioterapia ou de um pilates para todas as pessoas que assistiram 30 segundos do meu vídeo em que eu falo de dor na coluna. Por que 30 segundos? Porque a pessoa ela já está aquecida. Então você vai pegar agora e gravar um outro vídeo e falar: você que tem dor na lombar, sabe o quanto isso é incômodo, não é? Então, nós aqui da empresa X estamos neste mês com uma oferta muito bacana para que você possa iniciar o Pilates, que é algo que vai fortalecer a sua coluna lombar. Tem um cupom especial para você aqui, entre em contato com a gente. Então, você não vai falar disso com pessoas que nunca ouviram falar sobre dor de coluna. Você vai estar anunciando para pessoas que assistiram pelo menos 30 segundos do seu vídeo Anterior, de né? dicas e sensibilização de dor na coluna. Então, tudo que as pessoas já postaram no Instagram, ele sabe quanto cada usuário assistiu do seu conteúdo. Se você abrir lá o gerenciador de anúncios, criar campanha lá baseado em público que assistiu a algum conteúdo meu, ele vai mostrar lá todos os seus conteúdos, você seleciona o que você quer e define lá: eu quero para pessoas que viram 100% desse vídeo. 45%, 30%, 50%, e ele vai mostrar para essas pessoas. Então o Facebook ele está minerando dados o tempo inteiro, né? E aí Show você de consegue bola. vender, né? Então assim, há inclusive um indicador que fala que a pessoa para poder comprar, ela precisa ser exposta à sua marca pelo menos 8 vezes. Então não é de primeira que você vai vender seu serviço. Não, aparece uma vez, a pessoa fala: nossa, eu não conhecia. Ela vai começar a pensar. Aí você aparece de novo: interessante, será que tem outros concorrentes? Aparece de novo: nossa, o diferencial dessa empresa é esse. Aparece de novo: realmente eu preciso realmente ter uma máquina de lavar louça em casa, né? Aparece de novo: pum, comprei. Rapaz, você isso falou aí, eu lembrei, sabe o que eu comprei pela internet esses dias, cara? Doce de leite. Um doce de leite caseiro feito de búfalo. Nossa, Nunca tinha comido e não era algo que eu tava planejando comprar. Mas apareceu pra mim uma vez, a propaganda tava bem feita, tão bem feita, a embalagem bonita, sim. sabe? E aí eu assisti o vídeo inteiro, Uhum. o primeiro. Aí depois, é igual você falou, começou a aparecer um atrás do outro. Isso. A mesma empresa, vídeos diferentes, Diferentes. né? É Fazendo porque ela tá propaganda. usando isso. Ela tá usando essa estratégia. Aí ele ia lá, mostrava o búfalo, falava, e era como eu tô em dieta, né? Vivo em dieta. Ah. Era um doce reduzido em açúcar, isso aí me chamou a atenção também. Eu falei: Sim. deixa eu olhar aqui. E aí no início, mesmo eu tendo vindo no negócio, eu falei: cara, não vou comprar isso aí pela internet não. Não sei se é bom comprar doce de leite pela internet, né? Uhum. E aí, primeiro veio isso, aí depois ele falando como é que era o processo de fabricação, ó, pra tu ver. Sim. Eu falei: cara, deve ser bom. Aí depois eu falei: mas será que essa empresa é confiável? Não sei, acho que não vou comprar não. Isso. Aí apareceu tanto que eu falei: cara, deixa eu Exato. pesquisar. Fui lá no site, fiquei meio na dúvida, dei uma pesquisada na internet, eu vi que não tinha nada, reclamei aqui. Eu falei: não, beleza, eu vou fazer um teste. Aí comprei. Sim. E pra completar, eu não comprei um só. Um doce era mais ou menos uns R$ 40. Um potinho assim de, acho que uns... É bastante, é uns 400 ml assim de doce, sabe? Uhum. E eu comprei um kit com 4, que tinha um desconto lá. Sim. Dá pra você ver, né? Aumentando o ticket. Exato, Comprei e me surpreendi com a qualidade. Muito bom, muito gostoso. Ou seja, nunca tinha ouvido falar, não conhecia, longe fisicamente daqui, no fim do mundo, doce de leite. Uhum. Vendeu pra mim. Imagina o quanto que esses caras não estão ganhando dinheiro fazendo a mesma coisa com um Mesma monte coisa. de gente no Brasil. E né? você se descreveu dentro desse funil que é chamado funil de conversão. Então, primeiro você tem ali a pessoa que ela não tem consciência, né, ainda do seu produto, depois ela passa a considerar seu produto, depois ela faz uma pesquisa, né, então até tomar a decisão. Então, assim, você foi exposto várias vezes, provavelmente eles estão utilizando essa estratégia aí, de mostrar para quem já teve contato com minha marca. Tem um outro recurso no Facebook que você consegue mostrar anúncios para quem visitou seu perfil. Né? Então, se a pessoa visitou seu perfil, você já consegue aparecer para ela. Então, por quê? Porque pelo menos a pessoa sabe quem é você. Você não vai aparecer ali do nada para uma pessoa ali que nunca te viu, que não conhece sua marca. Então, assim, aí por isso que eu falei que dá para acompanhar. Então, você consegue, por exemplo, levar a pessoa para uma landing page, que é para uma página de vendas, pegar os dados dela ali. E ali um pixelzinho do Facebook, que é um código, ele marca
quem visitou aquela página. E aí você consegue sair do próprio Instagram. Porque se você. Ó a loucura. Se você pega a pessoa, tira do Instagram, leva para uma landing page, que é uma página de vendas. Nela tem um pixelzinho ali, por exemplo, do Google. Você já consegue reaparecer na internet inteira, no UOL, no Terra, Pra no aquela G1, pessoa, né? no IG, para aquela pessoa. Aí sabe o que a pessoa vai pensar? Caramba, essa todo empresa é lugar. milionária, velho, comprou a internet inteira. Não, não comprou, você tá pagando centavinhos ali, porque anúncio de remarketing é muito baratinho, mas o cookie que tá ali gravado, quando você entrar no UOL, você vai estar lá na página do UOL. O cara vai pensar, moça, você não tem no UOL, hein? Não, é porque ele colocou um pixel na página dele, gravou que você tá lá, e aí você saiu do Facebook. Por isso que quando você vê uma geladeira, ela te segue a internet inteira, né? Ela te Isso é persegue verdade. até você comprar. Então, o marketing, ele é mágico. Se você souber explorar, você faz maravilhas com o marketing. Eu acho que marketing tem tudo a ver com atendimento ao cliente, né? Porque tudo que a gente falou aqui não é só marketing, é uma condução Como do vender cliente mais, né? Sabe por o uma quê? experiência, né? É um namoro, né? Exato, É um boa. Acho que é a galanteio, melhor digamos. É a colocação. melhor colocação, né? Então, assim, você precisa cativar inicialmente a pessoa, conquistar, mostrar por que que seria bacana e tudo mais. Então, assim, o marketing é isso. O marketing, ele desperta desejos. Então, você consegue perceber, por exemplo, que tem empresas como a Montblanc, que tem canetas aí de R$ 3.000 no mínimo, né, a R$ 15.000, 20, 30 mil, e tem pessoas que pagam por isso, né, porque a pessoa percebe, poxa, tem muita qualidade aqui, tem muito valor, né, a pessoa enxerga isso, mas a empresa trabalha muito isso através do marketing, né, toda essa construção. Então, o marketing é isso, é essa conquista o tempo todo, é um despertar de emoções, de gatilhos, inclusive, o tempo todo. Legal, show de bola. Vamos acrescentar mais essa questão de tráfego pago, né? Que muita gente fala assim, moço, mas eu vendo aqui um produto barato, né? Por exemplo, um cara que tem uma loja aí de roupa, né? Faz um anúncio lá, divulga, o cliente vai e compra uma blusinha. Só que o segredo disso aí, e aí eu quero que você explique um pouco mais, tá no CAC e no LTV, Uhum. né? Porque o custo de um cliente, para você atrair um cliente, que é o CAC, ele pode ser até maior do que a primeira venda, sendo que você pode ganhar no LTV. Sim, E aí onde é que entra o atendimento, né? sim. E aí explica um pouquinho mais o que é o CAC e o que é o LTV pro pessoal. Claro, pra ó, quem não sabe. o CAC, ele é o custo de aquisição de cliente, ou seja, você verificar tudo que você investiu em marketing, por exemplo, durante este mês e dividir pela quantidade de clientes novos que chegaram até você, né? Então, assim, se você investiu R$ 1.000 em marketing e chegaram aí 10 clientes, você sabe que o CAC, o custo de aquisição de cada cliente daquele foi de R$ 100. Aí, quando entra a parte do LTV, que o Márcio compartilha, é o tempo de vida do cliente dentro da empresa. Então, assim, você pagou R$ 100 para tê-lo. Pronto, ok. Agora é trabalhar esse cliente, é não deixar esse cliente empoeirar ali. Então, ok, Fidelizar, né? né? Saber, vamos lá, você veio de onde? Né? Então, por exemplo, se você faz anúncio em outdoor, rádio, carro de som e Facebook, o cliente novo chegou em sua empresa, você pergunta, você viu a gente aonde? Alguém te indicou? Você viu? Eu vi no outdoor, eu vi no Instagram. Pronto, você já registra isso. Porque esse dado vai permitir que no próximo mês você consiga alocar melhor sua verba de marketing. Poxa, eu tô vendo que a maior parte dos meus clientes estão vindo da rede social. E quase nenhum fala que está vindo do outdoor, por exemplo. Então você já diminui aquele investimento em outdoor, aumenta no tráfego pago, por exemplo, e aí você já vai trabalhando. E tem um ponto fundamental aí, né? Quando a gente fala principalmente de tráfego pago, muitos gestores de tráfego pago têm essa dificuldade. Inclusive, alguns até entram em contato comigo, que é o seguinte: o gestor de tráfego pago, ele vende para a empresa a possibilidade de ela adquirir e conquistar novos clientes, né? Ok. Só que aí a empresa está fazendo ali o anúncio e ela fala, ué, não estou vendendo não. Tá o gestor de um lado falando, olha, você recebeu aí X cadastros, tantos leads. A empresa fala, onde?
Não, Ah. não vendi não tá dando certo não. Aí quando vai investigar, tá com um problema em quem está recebendo esses contatos. Ou seja, a pessoa do outro lado não responde o WhatsApp, deixa o cliente esperando muito tempo, deixa o cliente no vácuo, não responde. Vou te dar um exemplo. Eu entrei em contato com uma clínica recentemente porque eu queria um serviço bem diferente, inclusive, não é tão conhecido, né? Da área da fisioterapia. E aí, quando eu entrei em contato, porque eu não conhecia o serviço, me indicaram o serviço, tá? Eu falei, poxa, eu preciso. E aí, para tratar uma questão da minha cervical aqui. E aí, quando eu entro em contato, eu perguntei para eles assim: oi, tudo bem? Eu queria saber como que funciona tal serviço. Aí a atendente vem assim: a avaliação é 250, aí as próximas são 200. Putz. Cara, eu fiquei chocado. Eu não tinha conhecimento total do que era o serviço, né? De qual era a experiência do profissional, nada. A atendente só falou o preço da consulta e da sessão. Eu fui fazer, mas não foi por conta do atendimento dela, não. Foi porque me Precisava. recomendaram muito bem o profissional e eu precisava muito, porque eu tava com muita dor, eu tava assim, conseguindo dormir. Foi por isso. Mas se eu tivesse pleno, tranquilo, escolhendo dentre vários profissionais, eu não comprava dessa empresa. Cara, se... É porque você não tinha opção, né? Eu não tinha opção. Mas se esse cara colocar uma IA pra atender, ele faz melhor que esse cliente. Nossa, faz Uma inteligência artificial, melhor. né? Nossa. Hoje tem sistemas aí que atende. Eu tava vendo um, inclusive, que é até o da Ambler. Que ele no YouTube, né, numa propaganda, fala bem assim, olha, você vai criar o seu atendente, você vai definir a personalidade dele, o nome dele, como que ele deve se comportar e pronto, e ele vai começar a atender as pessoas daquela forma. Inclusive tem algumas soluções, eu já vi muito em alguns sites dos Estados Unidos, que você entra no site e tá lá. E aí eu tinha uma dúvida, por exemplo, referente a plano, né, do site especificamente. E era uma dúvida bem espinhosa. E eu perguntava lá pro botzinho e o bot respondia exatamente o que eu queria ali. Ai. Então, assim, essas novas soluções, elas fazem assim. Você coloca seu site, você pega todo o manual técnico de normas que você tem, de informações de preço de seu produto e serviço, manda para a IA e ela vai treinar. Aí, quando o cliente fizer a pergunta, ela já sabe. A IA já varreu o seu site inteiro, já sabe quais são os seus produtos, as características de seus produtos, as avaliações dos clientes, que quando você pergunta pro botzinho ali, ele já sabe responder. Então, assim, uma das tendências de atendimento, inclusive, envolve isso, né? Essa personalização aí do atendimento. Show de bola. Rodrigo, fala um pouquinho aí, de tanta experiência que você tem, né? Conta um case aí de sucesso de uma empresa que você ajudou e que ela, quando aplicou algumas técnicas aí, que a gente já tá falando aqui há um bom tempo, né? E ela mudou de resultado. Não precisa falar o nome, só dá um exemplo aí, como que ela mudou, né? Na parte de atendimento, de parte de atendimento, liderança, né? especificamente. Atendimento. Parte de Sim, atendimento. atendimento. Encantamento do cliente. né? Encantamento. encantamento do Perfeito, cliente. perfeito. Olha só, tem uma empresa que eu atendi que é de um segmento de tecnologia, né? Uhum. E essa empresa, ela se abriu para poder trabalhar o encantamento do cliente. Ok. Então, o que que foi feito? Desde scripts para que os atendentes possam responder os clientes que entram em contato pelo WhatsApp, só que scripts bem mais trabalhados, ou seja, chamar o cliente de uma forma específica, utilizar ali um emoji, um emoticonzinho ali para deixar a conversa mais leve. Por quê? Porque o atendimento no WhatsApp, ele é um atendimento frio. Então é muito comum o cliente ele entender o que você diz baseado na emoção que ele está sentindo ali, por exemplo. E aí, se você não utiliza uma carinha, um emoji, uma forma de Concordo. falar, o cliente ele não entende, ele pode ficar chateado. Então a gente criou toda uma sequência de scripts para que os atendentes possam responder por texto. Também por telefone, então quando o cliente entra em contato, qual o tom de voz que o atendente precisa recepcionar o cliente para poder despertar nele uma atenção. Como vai chamar o cliente pelo nome? Perceber uma abertura ali do cliente, então eu posso chamar ali, né, por um apelido, porque tecnologia é mais despojado, né? Então, assim, um apelido mais carinhoso, enfim. E uma estratégia interessante que deu muito resultado. Essa empresa adotou a partir dos treinamentos que a gente fez, Show que de bola. foi
uma estratégia de cliente de sucesso. O que que é isso? Quando ela ouvia algo do cliente por telefone, por exemplo, o cliente estava ali em uma situação e ele comenta, poxa, eu queria fazer tal coisa, né, com o serviço de vocês, eu queria assistir o jogo do meu time, mas eu não estou conseguindo por conta desse serviço, né, que está instável nesse momento. Pronto. Então a empresa captou e perguntou, é mesmo? Qual é seu time, fulano? Ah, meu time é tal. Ah, ok, pronto. Já estamos verificando para o serviço ficar estável para você, tudo bem, obrigado. A empresa vai, manda fazer uma caneca personalizada com o nome do cliente, a roupagem do time do cliente, coloca em uma caixa, escreve um cartão e manda de surpresa para casa do cliente. Quando o cliente recebe isso, ele Nossa. não acredita. É surreal. Então custou pouquinho para a empresa, mas para o cliente ele posta na Valor. internet e isso é uma propaganda assim, Ganha um marketing, né? marketing Gratuito. gratuito. Isso ficou muito famoso quando surgiu a Nubank, né? A Nubank sim. ficou famosa por fazer esse tipo Ficou- de mimos, ficou digamos assim, pros famosa, clientes. Aí o foi pessoal até- hoje faz. Sim, foi até um caso da Belinha, né, que é a cachorrinha ela comeu o cartão do cliente. É, Eu até conto em palestra isso. Ela comeu o cartão do eu lembro cliente. disso. E aí, quando o cliente ligou para pedir a segunda via, o Nubank perguntou: Olha, mas você não acabou de pedir uma outra segunda via? Ele falou: Ah, é, porque minha cachorrinha comeu. Ah, sério? Foi numa sexta-feira à noite. Qual é o nome dessa cachorrinha? Aí ele: Belinha. Ah, pronto, então a gente vai te enviar um novo cartão. Aí, quando ele recebeu o cartão em casa, veio um brinquedinho mastigável né? de borracha, roxo, o cartão dele e um cartão escrito à mão. Aí o cartão fala bem assim: Caro Walter e Belinha, sua ligação nos alegrou na noite daquela sexta-feira e estamos te enviando um presentinho para a sua catiora sapeca poder morder e o seu cartão nu. Um abraço, Thalita B e a equipe Nubank. Aí mostra lá o brinquedinho, a foto da cachorrinha e o cartão. Então, se vocês jogarem na internet essa história, vocês vão achar isso na Exame, Viralizou, né? na Época Negócios, né, no UOL Negócios. Então, assim, quanto que custou pro Nubank mandar esse mimo pro cliente? Quase nada. Mas o que ele gerou de buzz gratuito foi imenso. Isso já aconteceu comigo. Teve uma vez, quando eu era criança, inclusive, a Nestlé, ela lançou um choquito branco. E eu adorei o choquito branco, porque era muito gostoso. E eu, como tinha hábito de ligar para as empresas, liguei para a Nestlé, criança, e falei: Olha, eu quero fazer uma sugestão. Aí a Nestlé primeiro fez o quê? Rodrigo, deixa eu só fazer seu cadastro aqui. Qual é o seu nome? Ó, o cadastro. Ó, anos atrás. Qual é o seu nome? Qual é o seu endereço? Data de nascimento? Né? Pronto. Qual é a sua sugestão? Ah, eu quero sugerir aqui que o choquito branco seja a edição presente, né, permanente aí. Pronto, Rodrigo, vamos adotar aqui, aliás, registrar a sua sugestão e você vai receber um retorno da gente, né, caso ela seja, né, decidida alguma coisa assim. 3 meses depois, eu recebo o motoboy do Correios, né, que estava naquela moto que tem uma caixa atrás. Ele fala: Rodrigo? Eu falei: sim, uma encomenda para você. E ele tirou da caixa uma caixa quadriculada nas cores vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco, que curiosamente é a cor do choquito. E aí, quando eu abro a caixa, tinha uma carta que falava bem assim: Caro Rodrigo, ficamos muito felizes com sua sugestão e ficamos alegres em te dizer que ela foi aceita pelo time de desenvolvimento de produto da Nestlé. Um abraço e embaixo várias unidades do choquito branco para eu saborear. Então eu já contei essa história em tanta palestra que o que a Nestlé já ganhou de buzz aí gratuito a partir de mim não está escrito. Porém, o que ela gastou para me enviar uma caixa de choquito com uma carta não foi muito. Então, O assim, investimento que teve, né? pois é, então assim, é algo que é pequeno, Retorno enorme. o gasto é pequeno, mas o retorno que tem é muito grande. Então, nessa empresa que você perguntou aí, ela recebe muitos feedbacks a que eu atendo, né? De elogios de clientes do atendimento, que o atendimento marca, que o atendimento encanta e tudo mais, e é o tempo todo. Teve um caso, inclusive, de uma mãe que estava em casa e aí o cliente, ele estava
o filho da cliente estava sem conseguir assistir os desenhos, né? E aí a empresa entendeu isso, fez, né? Claro, disse que ia informar, mandar o técnico, tudo direitinho. Só que aí a empresa pegou, baixou em um pendrive desenhos, foi na casa da cliente e entregou para que o filho dela pudesse assistir. Nossa. Antes mesmo de solucionar a questão dela. Caramba. Então, assim, é encantamento. Então, essa empresa especificamente, ela é muito conhecida, é a Mix Fibra, lá de Guanambi. Que não atende só em Guanambi, né, em vários lugares. Ela é muito conhecida por marcar a relação com o cliente a partir do atendimento. Show de bola, hein? E aí? E esse trabalho deles aí, eu acho que é tão fundamental porque, por exemplo, aqui tem 2 grandes provedores, né? Uhum. E eles atuam fortes na região. Mas quando você chega em Guanambi, você vê que a Mix é a mais forte lá. Sim, Os caras não sim. conseguiram entrar lá, igual entrou em outras É cidades. Por bem quê? forte. Porque os caras estão fazendo um trabalho bem feito, como você bem disse aí, A né? Mix, ela tem um market share, né, que é a participação de mercado muito alta. E detecta-se, né, que é justamente por isso, que é por conseguir encantar o cliente. Só que assim, eles são obcecados por atender bem o cliente. É igual a Amazon. A Amazon ela é obcecada pelo cliente. A Amazon tem em uma sala de direção dela lá uma cadeira vazia que representa o cliente. Representa o cliente, isso Né? é Então, verdade. assim, antes dela tomar qualquer decisão, ela olha para aquele. Algumas vezes, não são todas, mas algumas vezes ela olha para o cliente ali, se coloca no lugar dele, como é que ele pensaria, para poder tomar essa decisão. Então, assim, essa obsessão pelo cliente ajuda demais a crescer. Show de bola. Muito Tamo... bacana. Uma coisa que eu queria que você complementasse é o seguinte. Você citou várias estratégias bem legais de empresas já conhecidas no mercado, né? E muitas vezes o empresário, novamente, né, reclamando que precisa aumentar as vendas, que precisa saber como atender melhor os clientes. Uma coisa que eu acho que a galera pode começar a fazer é, primeiro, não reinventa a roda, né? Modela, a gente não fala nem copiar, né? É um nome chique. Modela quem tá fazendo bem. Por exemplo, vários exemplos aí que você deu do Boticário, acredito que são exemplos de baixo custo que a pessoa pode modelar. E não é só do Boticário, né? Você vê que é um padrão de empresas de alta qualidade, elas fazem isso, essa questão de programa de fidelidade, né? Então, assim, eu acho que as pessoas podem começar, né? Eu tô na dúvida, Mike, eu quero começar a melhorar as coisas aqui dentro, eu preciso melhorar o encantamento do cliente, né? O atendimento. Acho que um caminho é esse. E uma coisa que eu queria que você dissesse para eles é realmente reforçar isso. Por exemplo, quem não tá ainda nessa pegada mais nova aí de encantamento do cliente, tem aqueles atendimentos meio arcaico, ou que a pessoa talvez até já tenha, mas quer saber se ela pode melhorar, onde ela pode. O que você acha que esse pessoal pode fazer aí, Rodrigo, para dar os primeiros passos aí, por exemplo? Em humanizar a relação com o cliente, né? Então, assim, vou novamente voltar no caso da clínica que eu perguntei lá, mais sobre o serviço. Eu não queria saber de preço ainda. A menina já foi pro preço. Então, assim, é humanizar. Sim. A pessoa que procura uma clínica, ela não está ali indo passear. Ela não está indo comprar um pacote para Disney. Ela está com dor, ela realmente está com alguma questão. Então, em humanizar, em recepcionar esse cliente, tudo bem? Como é que você está? Me fala um pouquinho da sua questão. Qual causa te aflige no momento? O que você gostaria de tratar? Eu quero tratar. Pronto, então olha, fica tranquilo que esse nosso serviço vai te atender perfeitamente, porque ele vai te acolher nesse quesito, vai te apoiar. Então, assim, é humanizar. Então, assim, a empresa que não está fazendo nada ainda, o que ela pode fazer para começar é humanizar. Eu fui numa empresa recente lá em Guanambi que abriu, que é uma franquia de calçados. Tem em vários lugares do Brasil. E aí essa empresa, quando eu cheguei lá, foi no Natal, eu estava comprando presentes, fui eu e minha mãe. E aí quando eu cheguei lá, a recepcionista, né, a vendedora, olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu falei, Rodrigo. E o da senhora? Ela, Elita. Prazer, Elita e Rodrigo, meu nome é Karina. Vai ser um prazer te atender aqui hoje. Sorrindo, de modo sincero, eu fiquei assustado. Porque a lá gente não é acostuma. comum. É igual não aqui é comum. também, não é comum não. Não é comum. Só que aí, o que é que a empresa gastou o quê quando a menina fez isso? R$0. Nada. Só que o impacto que ela gera, ela muito faz grande. você se sentir tão bem atendido que você não consegue não comprar. Né? Só Sim. se não tiver o que você quer. Porque se tiver, você compra. Então, humaniza. Então, aqueça o máximo que você puder.
todos os touch points, ou seja, os pontos de contatos que seu cliente tiver com você. Tem um exemplo de uma empresa muito bacana, que é a Ótica Diniz. Não sei se vocês conhecem ou já foram nela. Sim, Já? conheço. É uma rede também que atua em vários É locais. uma né? rede, e a Ótica Diniz, ela tem uma estratégia bem bacana. Quando você vai nessa ótica, você sentou lá para verificar algum óculos, alguma coisa assim. Quando você menos espera, chega uma pessoa do seu lado. Olá, tudo bem? Uma água aqui para você. E aí você nem pediu a água. Nem tá com sede. Nem tá com sede às vezes, e ele te oferece uma água. Então, assim, eles comunicam muitas coisas subconscientemente falando ali, Subliminares, né? subliminares, no sentido de, poxa, a empresa se importa comigo. Nossa, tá tão calor lá fora, ela quer que eu esteja bem aqui. Então, já desperta em você o gatilho da reciprocidade. Enfim, quando eu fui lá, que eu fui comprar, aí quando eu tava lá já escolhendo óculos, enfim, o vendedor, Rodrigo, você aceita um refrigerante ou um suco? Eu falei, aceito. E fui lá, trouxe também, além da água, eles têm um bar lá dentro que tem refrigerante, cerveja, o vinho e tem tudo. Então, assim, eles estão fazendo o quê? Humanizando algo que muitas empresas não fazem. A gente mora numa região tão quente e você se pergunta, das empresas que você visita, quantas te oferecem, ou melhor, te entregam um copo com água? Quase nenhuma. Então, quando você humaniza a relação, fideliza, cadastra e desperta mecanismos para que esse cliente queira voltar na sua empresa, incluindo uma boa iluminação, aroma, um perfume naquele ambiente, a Falou de perfume, organização, outra coisa que a ar-condicionado. Boticário faz, né? boticário, Ar-condicionado, né? uma climatização. Uma vez eu fui dar um treinamento lá no Pará, uma cidade chamada Paragominas, longe demais. Eu tive que ir daqui para Salvador, Salvador para Brasília, Brasília para Belém, Belém para Paragominas. E quando eu cheguei lá, eu precisei ir na farmácia, eu fiquei muitos dias lá, e aí eu fui em uma farmácia que não era climatizada, e tinha eu tinha uma fila. E tinha uma outra lá na frente que parecia ser muito iluminada, enfim. O Pará é muito quente, né? Eu não consegui esperar. Fui na outra tava um gelinho de tão Só pra você confortável. Eu comprei mais coisas e fiquei feliz. Então, o cliente, ele é um pacotinho de emoções. Isso é A verdade. todo momento você está despertando emoções nele. Da maneira que você cumprimenta, da maneira que você olha, a temperatura como é que está. Enfim, inclusive tem uma empresa que eu atendo que é a Atitude Postural, é uma clínica de fisioterapia que tem lá em Guanambi. E eles ganharam, né, uma certificação recente de um selo de qualidade nacionalmente conhecido, né? E durante as avaliações que foram feitas, eu acompanhei, eu vi a avaliadora, ela entrava nas salas de atendimento com uma bandeja e 3 equipamentos na bandeja. Um era um decibelímetro que media o ruído da sala para ver se estava tendo muito barulho ou não. O outro media a temperatura da sala para saber se o paciente estava muito frio ou com muito calor. E o outro media a luminescência da sala, o brilho da sala, para saber se a luz está incomodando o paciente ou não. Parece Então, até um spa. Pois é, né? Então, assim, e isso dita a qualidade, né? A qualidade, ela é muito subliminal, a pessoa percebe, né? Então, atuando na questão do aquecimento da relação com o cliente, fazendo esses processos de cadastro, de retorno e tudo mais, mas cuidando de detalhes como esse também, do aroma. Hoje em dia tem empresas que criam os aromas para as empresas. Tem uma loja em Conquista, que é a Mitchell, não sei se vocês conhecem, é uma loja de roupa masculina. Não. Ela tem um perfume, fica no shopping. Meu Deus do céu, é incrível. Quando você passa assim, em frente da loja, já dá vontade de você entrar. E é um perfume só dela, não tem em outro lugar. Não tem outro lugar. Então, Isso é hoje marcante, né? existem consultorias olfativas que você, que se quiser, por exemplo, se destacar aí no seu negócio, pode procurar no Google consultoria olfativa, fazer um perfume próprio, enfim, para minha empresa. Eles vão entender seu público-alvo, seu nicho, seu produto, etc. E vão criar uma essência única para sua loja que vai despertar os sentidos do seu cliente. Que doideira, Show de bola, hein? Que aula. A gente tá caminhando pra finalizar aqui.
Pode falar mais. Uma coisa que eu queria que você Nosso horário aqui estourou. complementasse rapidinho aqui, indo um pouco além agora, porque, por exemplo, eu já vi situações também em que o dono da empresa não é mais quem fica na frente das vendas. E quando você vai lá e por acaso encontra o dono da empresa, o atendimento é outro. É Sim. o cara que realmente é o dono do negócio, ele atende com o maior prazer do mundo. Mas eu percebo uma dificuldade deles repassarem isso para os colaboradores, principalmente os vendedores. E aí você falou aí da franquia que abriu em Guanambi, que uma vendedora, né, acredito que uma colaboradora, foi lá e atendeu com um sorriso super aberto, Sim. aparentemente sincero, pelo que você disse, e fez um atendimento de excelência. Sim. Você trabalha muito nessa pegada de liderança também. Qual a dica que você dá para essa galera aí, para repassar isso para os vendedores, né? Porque o dono que não atende bem, aí eu nem digo desse, porque esse Sim. primeiro ele precisa aprender a atender bem para depois saber passar. Mas quem já faz um atendimento legal, mas tem dificuldade de repassar isso para os vendedores? Pois é, ela precisa, esse gestor, ele precisa investir, claro, em treinamento, mas não puramente no treinamento. Ele precisa adicionar alguns steps aí interessantes. Ele precisa mapear o processo de atendimento dele. Ou seja, por exemplo, o cliente chegou na loja, isso tem que estar descrito, precisa estar digitado em um documento. Então, qual é o primeiro qual é o passo do vendedor? Ir um exemplo, tá? Ir proativamente ao teu cliente, sorrir, estender a mão para ele, perguntar o nome dele e se apresentar. Isso tem que estar documentado. Após isso, qual é o próximo comando? Perguntar como que você pode apoiar o cliente naquele dia. Em seguida, então, criar esse passo a passo. Esse empreendedor, que é tão bom em atender como você sinalizou, Sim. ele tira da cabeça dele, por exemplo, essa capacidade que ele tem, claro que enxerga no cliente dele, e documenta, escreve isso. Cria um roteiro, manual né? mesmo, né? Manual. Literalmente. É um manual de Manual. atendimento daquela empresa. Né? Daquela empresa. Vou te dar um Muito top. exemplo. Bacana. Teve uma notícia recente, essa notícia nem existe mais, porque a Apple provavelmente tirou ela dos sites, de que algum colaborador da Apple, não sei exatamente quem foi, vazou para a imprensa o manual de atendimento ao cliente da Apple. Você lembra Aí, disso? buscando o segredo das empresas de sucesso, a Pois Apple usa o é, manual. usa E o você não manual. quer usar. Usa o manual. E aí, no manual da Apple, porque eu tive acesso na época, tem lá bem assim: evite utilizar palavras de tom emocional negativo com o cliente. A Apple escreve. Exemplo. Quando o cliente ligar falando meu computador travou, você responde: poxa, que pena, eu lamento, né, que você esteja com essa situação, mas fica tranquilo que a gente vai fazer o possível para te ajudar. Então, a Apple recomenda você travar, porque travar... O que a palavra travar lembra, né? Lembra, meu Deus, perdi meu trabalho, deu pau, vou perder tudo, enfim. Então, ele não fala travou, ele fala situação. Não Entendi. fala problema, fala questão. Entendi. Então, por quê? Porque a Apple sabe que tudo que tiver ali de emoção negativa vai inflamar o cliente. Vai Entendi. jogar mais gasolina no cliente. E isso está no manual de atendimento. Então, Show de os bola. atendentes dela têm o manual. Inclusive, a Apple foca tanto nisso, porque eu uso, né, ligo muito para eles em algumas situações, que eles são muito humanos, por exemplo. Então, teve um dia que a Apple estava me atendendo, e aí naquela situação eu estava com uma questão no computador. E aí eles estavam acompanhando, né, o reparo do computador, enfim. E aí eles me ligaram, porque tinha que mandar para os Estados Unidos esse reparo, né, essa questão técnica. Oi, Rodrigo, tudo bom? Eu tô te ligando, aqui é o Fábio, para poder fazer o andamento aí da questão do seu computador. A gente pode falar agora? Aí eu falei, ô Fábio, infelizmente eu não consigo, porque eu tô no hospital com meu pai. Nossa, Rodrigo, que pena. Não, fica tranquilo, eu vou agendar aqui para te retornar em um melhor momento. Desejo melhoras aí pro seu pai. Quando você perceber que você já consegue falar, você, por gentileza, retorna o meu e-mail que eu volto a falar com você, tá bom? Melhoras aí, que fique tudo bem, viu? Um abraço. Ok. Passou 2 semanas, eu retornei para ele depois de 2 semanas. Fábio, eu já posso falar tal dia. Aí ele ligou. Oi, Rodrigo, tudo bom? Então, o Fábio novamente aqui da Apple. Bom, vamos lá, né? Você disse que já pode falar, enfim. Aí ele avançou nos processos. Antes de desligar, ele falou assim, Rodrigo, deixa eu fazer uma pergunta.
como é que tá o seu pai? Você tava aquele dia, né, no hospital, enfim. Aí eu falei, ô Fábio, meu pai, infelizmente, ele faleceu. Ele, ô Rodrigo, meus sentimentos, viu? Receba aí, né, o calor humano de todos nós aqui da Apple, para que você consiga superar esse momento. Então, assim, é uma empresa gigante, Mas só que a forma tem um dela de atendimento tocar humanizado. os clientes é profundamente emocional. Eu tenho uma foto que eu até mostro em treinamentos de um cliente da Apple que ele tem uma deficiência nas pernas. Aí ele tá no chão, de skate, aí o vendedor de uma loja da Apple, ele sentou no chão com um iPad na mão para mostrar para o cliente. Ele não ficou em pé olhando para o cliente. Ele Sim. sentou no mesmo nível de atenção do cliente para que o cliente perceba que ele é importante naquela relação. E não é à toa que a Apple é hoje uma das empresas maiores, se não a maior, do mundo. Todo mundo. Porque ela conecta, o marketing dela já é emocional e o Aham. atendimento dela, É um- idem. Então, o que você vê no marketing da Apple que te desperta sentidos, no atendimento ela faz igual também. Então, é muito difícil sair dela, o custo de abandono é muito alto, porque ela cuida da qualidade, da experiência e do atendimento. Show de Muito bola. bacana. Que aula, né, Rodrigo? Aprender muito. Bom, pessoal, resumindo aí, investir em um bom atendimento aí vai fazer a sua empresa crescer, faturar e lucrar mais, tá bom? Se você gostou desse episódio, compartilha aí com outros empresários amigos seus, curte aí, se inscreva aí no nosso canal aí, que a gente tá sempre postando algumas dicas aí. Bom, e Rodrigo, para finalizar, né, como que o pessoal aí que assistiu aqui esse episódio pode te encontrar aí? Fala um pouquinho aí nas Pode suas divulgar redes as redes sociais. sociais. Claro, Onde pode só te ir encontra? no próprio Instagram, procurar por Rodrigo Leão Brasileiro. No YouTube também tem Rodrigo Leão Brasileiro. Tem o site leãobrasileiro.com.br. Então, qualquer canal aí, eu consigo receber um comentário, um direct, um WhatsApp, eu consigo receber sim. Rapaz, que nome forte. Leão Brasileiro. Leão Brasileiro. Ah, Boa escolha. Show de hein? É o sobrenome. Faz um Sobrenome? rugido também na palestra, Sobrenome, não? sobrenome. Mas é sobrenome. É legal, Mas Leão. eu converti Muito em bom. marca. Leão é sobrenome mesmo. Sobrenome. Bacana, E eu muito converti em bom. marca, Bom. é marca registrada, inclusive. É, show de bola então, pessoal. Inclusive, Ah, dica para os empresários, registrem suas marcas no INPE, para vocês não correrem o perder. risco de alguém, uma outra empresa, tomar sua marca que você investiu aí ao longo de muitos anos. O INPE é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual e Industrial. Inclusive, Show de a bola. Cismais tem marca registrada, pessoal. É, Fazendo a propaganda aqui também, né? Se você quer um sistema para te ajudar a gerenciar a empresa, muita coisa do que a gente falou aqui você consegue fazer até com caderno, mas com o sistema você vai ter muito mais facilidade. Temos o Gestão Mais Simples, que é uma versão gratuita de um produto muito bom que a gente tem. Você baixa hoje, começa já a usar, cadastrar produto, sai utilizando. É feito para iniciantes do Simples Nacional. O foco é quem está iniciando. Então você que nunca teve sistema já consegue, né, com um pouquinho ali de curiosidade, já mexer em tudo no sistema e otimizar a sua gestão. Então, só pesquisar também no Instagram Gestão Mais Simples ou no Google e baixar a ferramenta hoje mesmo. show de bola. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. A gente tá até corrida aí, né? Que agora há Imagina. pouco você tem uma palestra. Sim. Mike, obrigado mais uma vez aí. Né? Valeu. Então vamos finalizar aí. Muito obrigado, pessoal, e até mais. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.